Amém? Você que tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São João, no capítulo 4, do verso 16, 17 e 18. Vamos ler os 3 versos do capítulo 4 do Evangelho de São João. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Essa aqui era pior do que Fábio Júnior, né? 5. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Amém? Vocês viram só como ela tinha casado já 5 vezes? Essa aí era da boa mesmo. Essa aí já tinha casado 5. Olha aí. Tinha dado errado os 5. E Jesus explica para ela por que deu errado nesse texto, nesse assunto que nós vamos conversar hoje. Eu estava lendo uma matéria essa semana que me chamou muita atenção. E essa matéria dizia que 10% dos homicídios que acontecem no Brasil acontecem por motivos passionais. Pessoas que um dia se amavam, de repente têm algum tipo de desentendimento, e esse desentendimento gera às vezes tragédias na vida das pessoas. São os homicídios que acontecem por desentendimento em bebedeira, em bares. Aí fala dos homicídios que acontecem como resultado de latrocínios, de assaltos, e uma boa parte está diretamente ligado a essa questão de pessoas que surtam emocionalmente, que acabam fazendo bobagem, que acabam descobrindo que o amor que tinham se transformou num ódio ou em algum tipo de patologia por conta de rejeição, de tantas outras coisas, e as pessoas vão e acabam então destruindo suas próprias vidas. E quando você vê esse detalhe, você percebe que o ser humano, ele é movido muito por esse seu lado afetivo e emocional. Todo mundo quer ser gostado, todo mundo precisa gostar, todo mundo precisa se relacionar muito bem, e a vida das pessoas se completam quando essas pessoas encontram alguém que possam completar a sua vida em termos afetivos, em termos emocionais, e se estrutura emocionalmente por conta de um bom relacionamento, por conta de uma boa convivência. Quando essa convivência não se torna possível, se desenvolvem frustrações por conta daquilo que dá errado, e existem pessoas que não sabem lidar com rejeição, existem pessoas que não sabem lidar com situações de separações que vão contra o seu querer e a sua própria vontade, e existem aqueles que acabam por conta disso destruindo todas as suas vidas ou estragando a sua vida e se tornando pessoas extremamente frustradas por conta de não conseguirem se encontrar ou se resolverem em suas vidas afetivas. E eu digo para vocês uma coisa interessante, que Deus, Ele tem interesse de estruturar a vida das pessoas nesse sentido também, de uma maneira certa, de uma maneira correta, de uma forma que não fira seus princípios. Ele quer arrumar, Ele quer ajeitar, Ele quer consertar, e sempre que as coisas são feitas fora dessas regras e princípios estabelecidos por Ele, tem 99,9% chance de dar errado. Porque as coisas, então, elas devem acontecer exatamente dentro daquilo que Deus estabelece como uma forma de controle de uma relação, ou podemos falar assim, de um regulador dentro de uma convivência, que é fundamental para todo mundo. A maioria dos seres humanos não querem viver sozinho. Você não foi feito para estar só, você não foi feito para ser uma pessoa solitária, a não ser que seja uma opção, uma escolha sua. Mas Deus nos fez para nós nos relacionarmos, para nós amarmos e sermos amados. Isso faz parte da convivência ou da vida saudável. Você não pode ser uma pessoa fechada, e às vezes as pessoas não conseguem viver com ninguém porque as pessoas são problemas, as pessoas são complicadas, as pessoas são difíceis, as pessoas têm em si, às vezes, um repelente para uma boa convivência, por conta de não respeitar o direito dos outros, por conta
de serem extremamente dominadoras, por conta de serem grossas, por conta de não conseguir expressar afeto, expressar carinho e tantas outras coisas que acabam, de uma certa forma, destruindo convivências, destruindo relações. E às vezes você tem tudo para ser feliz, mas de repente você pode não estar sendo feliz por causa de você mesmo. Você pode ser o grande destruidor das suas convivências pela forma como age, pelas atitudes que tem, pela maneira como trata as outras pessoas, às vezes pelo excesso de grosseria, pelo excesso de violência, pelo excesso de individualidade, de desrespeito à individualidade dos outros e de tantas outras coisas que podem fazer com que a pessoa viva uma vida fragilizada e uma vida destruída no tocante a essas questões ligadas à convivência, a relacionamento. Mas eu quero, nesta noite, dizer para vocês que Jesus tem vontade de estruturar a vida de qualquer um de nós que tem necessidade disso. Isso faz parte do plano de Deus, isso faz parte do plano de Jesus, porque as pessoas que estão mal resolvidas, afetivamente falando, têm uma tendência muito grande de se tornarem pessoas frustradas, pessoas amargas e pessoas difíceis. E Jesus tem interesse em estruturar, em abençoar, em resolver, em ajudar você, em estruturar a sua vida, em fazer com que você se entenda com as pessoas com quem você convive, em fazer com que você encontre a pessoa certa para a sua própria vida, aquela pessoa que não vai fazer você sofrer, que não vai fazer você viver frustrações. Deus tem interesse em fazer isso, e nós podemos orar pedindo isso para Deus quando há necessidade, porque Deus tem interesse de fazer isso e Ele realmente se esforça para poder fazer com que você, de fato, se sinta feliz, você esteja feliz e não seja uma pessoa melancólica, uma pessoa amarga, uma pessoa que viva se sentindo completamente para baixo ou frustrada por conta de não conseguir se encontrar nessa área da sua vida que de repente, quem sabe, pode ser muito conturbada e tudo dá errado como dava errado a vida dessa mulher. Vejam bem, Jesus Cristo, Ele, quando andou aqui na terra, Ele agia com as pessoas e Ele era muito amoroso. Ele se preocupava com as pessoas nos mínimos detalhes daquilo que gerava sofrimento na vida das pessoas. E uma das coisas que Jesus queria fazer era resolver o problema das pessoas. Era fazer com que elas se sentissem felizes, com que elas se resolvessem. Ele era capaz de fazer qualquer coisa, de orientar, de dar uma direção e de tentar dizer, olha, faz assim que assim vai dar certo, assim você vai conseguir resolver o que você não está conseguindo. E ele sempre tinha uma palavra amorosa, uma palavra afetuosa e uma maneira de olhar para as pessoas com carinho, exatamente com o interesse de poder ajudar essas pessoas, de resolver as questões dela. E a prova que ele tinha essa preocupação, que ele fez uma viagem da Judéia para a Galileia, uma viagem que tem um pouquinho mais de 100 quilômetros, ou quase isso. E os judeus, quando viajavam da Judéia para a Galileia, eles faziam sempre um caminho mais longo. O caminho mais curto, que encurtava em 50 quilômetros, não era a opção dos judeus. Eles optavam sempre por um caminho mais longo, pelo deserto chamado Deserto da Pérea, que era como que fazendo um círculo, fazendo um caminho bem mais longo, 50 quilômetros mais longo, mas eles não tinham a opção, eles não tinham escolha, eles não gostavam de passar por dentro de Samaria. Por quê? Porque a região de Samaria era uma região de hostilidade. As pessoas que moravam ali não gostavam de judeus. As pessoas que moravam na região de Samaria, eles tinham uma pendenga religiosa contra os judeus. Eles tinham uma briga, tinham desentendimento, tinham uma competição, tinham uma discussão. E eles tinham uma resistência tremenda aos samaritanos, os judeus, e os samaritanos não suportavam os judeus. Jamais um samaritano dirigia a palavra para um judeu, e jamais um judeu falava ou conversava ou dirigia a palavra para um samaritano. Eles eram inimigos, eles não se gostavam, eles não se toleravam por causa de uma pendenga religiosa. Qual era a pendenga religiosa? Os samaritanos achavam que o lugar de se adorar a Deus era em Sicar, um monte que existia na região de Samaria. Para eles, o lugar do monte que era o lugar de adoração, era o lugar das festividades religiosas, segundo a concepção deles.
Os judeus diziam que não, diziam que o lugar da adoração era Jerusalém, tinha que ir para Jerusalém. E por causa então desse desentendimento, eles acabaram criando uma animosidade, acabaram criando entre si uma diferença, a ponto então deles se agredirem, se desrespeitarem, não dirigir a palavra um ao outro e se tornarem inimigos. E Jesus precisava ir para Galileia, mas ele não escolheu o caminho mais longo, mesmo sabendo que esse caminho indo por Samaria era um caminho, além de contar com a hostilidade dos samaritanos, havia um outro problema: havia muito assalto nessa região. Sempre que os judeus passavam viajando, era comum haver assaltos, e muitos assaltos. Mas Jesus passou exatamente por ali. Em vez de escolher o caminho que o judeu preferia, ele resolveu passar por dentro de Samaria. Por que ele fez isso? Porque ele conhecia alguém lá. Diga glória a Deus. Alguém que nunca tinha visto ele, mas que ele sabia quem era, sabia dos problemas dessa pessoa, sabia dos questionamentos dessa pessoa, sabia da insegurança dessas pessoas, sabia dos desencontros, dos desacertos, os desajustes dessa pessoa. Porém, Jesus sabia que essa pessoa, apesar de ser uma pessoa de muitos desencontros, uma pessoa que não se acertava na vida, Jesus sabia que essa pessoa era uma pessoa boa, não era uma pessoa ruim, só estava simplesmente entrando errado nas suas escolhas afetivas e vivendo situações de sofrimentos que estavam marcando completamente a vida dessa pessoa, dessa mulher. E o que Jesus fez? Foi lá visitar. Entrou em Samaria, e quando ele entrou em Samaria, era mais ou menos meio-dia, hora de comer alguma coisa. Ele entrou, e quando ele entrou, ele não foi direto para uma cidade chamada Sicar. Ele ficou longe da cidade e parou num lugarzinho, um lugar que tinha muitas árvores e que tinha um poço que tinha 30 metros de fundura. Mas aquele poço dava água para todas as pessoas que moravam naquela região. Foi um poço feito por Jacó, que ainda existia e que estava ali, e que todo mundo ia buscar água naquele poço, que tinha 2,80 metros de diâmetro e tinha 30 metros de fundura. E as pessoas iam ali para tirar água, para poder levar para casa, para as necessidades domésticas, e todo mundo passava ali, todo mundo ia ali. Só que Jesus chegou mais ou menos meio-dia, e quando ele chegou, ele se sentou embaixo de uma árvore, chamou os discípulos e disse assim: olha, vocês por favor entrem lá na cidade, comprem comida, e depois voltem aqui para nós comermos juntos aqui embaixo das árvores, para nós continuarmos a nossa viagem para a Galileia. E a palavra de Deus diz que os discípulos foram comprar comida. Enquanto os discípulos foram comprar comida, uma mulher chegou no poço sozinha para buscar água. A mulher chegou, toda sem jeito, olhou, viu que tinha alguém na beira do poço. Não era comum ter alguém perto do poço meio-dia, ninguém ia buscar água meio-dia. O horário de se apanhar água, que se aglomerava muitas pessoas lá, era de manhã bem cedo, mas a mulher foi meio-dia, no horário que ninguém ia buscar água. Por que ela foi buscar água meio-dia? Que ela não queria se encontrar com ninguém, ela deveria estar fugindo de todo mundo. Ela deveria ser alvo de todas as fofocas da cidade. Todo mundo sabia da vida dela. Todo mundo sabia que ela era uma mulher que não dava certo com ninguém, que já tinha casado 5 vezes, não se acertava com ninguém. Aquilo, para aquela cultura, uma mulher que já tinha tido muitos casamentos, era alguma coisa praticamente intolerável para aquela cultura tão conservadora daquele lugar. E ela talvez era alvo de tanta fofoca, de tanto fuxico, de tanto disse-me-disse, de tanta especulação contra a vida dela, que ela ia no horário que não tinha ninguém no poço. Ela ia meio-dia, porque ela sabia que meio-dia ninguém ia no sol escaldante buscar água, porque no horário que ela ia para ela apanhar água de manhã, ela não ia, porque com certeza tinha muitas mulheres lá apanhando água, que as mulheres que apanhavam água, e ela deveria sofrer represália por isso, sofrer comentários, sofrer rejeição, sofrer desprezo pela vida desestruturada dela, pela vida emocional ou afetiva
totalmente desarrumada que ela tinha. Então ela ia meio-dia. Quando ela chegou meio-dia lá para pegar água, ela viu que tinha um homem lá sentado num determinado lugar. Mas as mulheres jamais olhavam para um homem estranho. Naquela cultura conservadora, a mulher não podia nem dirigir a palavra para um homem estranho, jamais. Elas poderiam ser interpretadas de maneira errada. Uma mulher que falasse com um homem poderia ser interpretada como uma mulher desfrutável, como uma mulher que realmente não tinha um comportamento sério. E ela entrou ali indiferente à presença de um homem que estava lá perto do poço. E de repente o homem que estava lá perto do poço, próximo do poço, olhou para ela e disse assim: me dá de beber, me dá um pouquinho de água. Quando ela ouviu a palavra daquele homem, o sensorzinho dela acendeu. Epa, como é que esse homem está falando comigo? Por quê? Porque um homem dirigir a palavra a uma mulher sozinha naquela época poderia ser interpretado como um galanteio, como alguém que estava paquerando, que estava sendo galanteador, como uma mulher sozinha que aparecia no lugar. O homem não podia falar com a mulher e nem tampouco a mulher responder, porque se ela respondesse, isso também poderia ser interpretado que ela estava dando mole. Então, e ele disse: me dá um pouco de beber, água, me dá de beber. Ela parou, olhou para aquele homem e se fez de difícil e disse assim: como que você, sendo um judeu, pede de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? Quem te deu esse direito? Que liberdade é essa de você pedir água para mim? Eu sou samaritana, nós não nos damos, nós não nos entendemos, nós temos um problema, nós temos uma pendenga, nós não nos aceitamos e você dirige a palavra a mim, que sou uma mulher samaritana? Na verdade, ela estava olhando para Jesus e ela respondeu o que não era para responder. Quando ela respondeu, ficou mais ou menos interpretado que de repente ela olhou para Jesus e deve ter olhado e pensou: quem sabe com esse aí vai dar certo. Quem sabe com esse aí eu resolvo esse meu problema que não consigo resolver, que eu já tentei acertar com um homem 5 vezes, só dá errado. Quem sabe com esse aí dá certo. Ela olhou para Jesus e na verdade ela, ao responder, ficou claro então que ela estava mais ou menos respondendo aquele diálogo, se demonstrando interessada e provavelmente achando que ela estava sendo paquerada ou galanteada e que aquilo ali era uma oportunidade de um relacionamento que pudesse surgir. E quando ela disse: como? Ela se fez difícil. Como você, que é um judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus olhou e disse: olha, mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo, se você soubesse quem é a pessoa que fala com você, você me pediria e eu te daria água viva, disse Jesus. Uma água que ia saltitar dentro de você para a vida eterna. Ela disse: ah, será que tu é mais importante do que o nosso pai Jacó, que fez o poço? Ficou dando papo para Jesus. Quando Jesus percebeu que ela estava levando o diálogo para um lado que não era o lado pela qual ele estava ali, não era a intenção dele, da maneira como ela estava interpretando a conversa e o diálogo, quando Jesus percebeu que ela estava levando para o outro lado, já levando e pensando em resolver os problemas da carência dela, das necessidades afetivas que ela tinha, da necessidade que ela tinha de encontrar alguém para resolver o seu problema afetivo, quando Jesus percebeu que ela estava interpretando mal o fato dele estar conversando com ela, estendendo aquele diálogo, Jesus disse para ela assim: mulher, chama o teu marido e vem aqui comigo. Ela pensou: será que ele está pensando que eu sou casada? Quer saber se eu sou casada? E ela, já para deixar o campo aberto, ela disse: olha, Senhor, eu não tenho marido, estou livre, eu estou sozinha. Sou facinho, está aqui, eu estou aqui, não tenho marido nenhum. Estou
descomprometida. Olha como ela mentiu, né? Jesus, pois é, pelo menos uma coisa tu falou a verdade, falou Jesus, é que 5 maridos tu já tivestes, e esse que tu tem agora não é o teu marido. Ela, ixi, ele sabe da minha história. Esse 6º que você arranjou aí, você está com ele tico-tico no fubá, você está enrolada com ele, não tem nada oficial, as coisas não estão resolvidas, e você está daquele jeito medrosa. O 6º agora você nem assumiu o compromisso, ele não quis, você deixou as coisas mais ou menos assim, mas não está nada resolvido. Ela pegou, parou, recuou e percebeu que a conversa não era para o rumo que ela estava imaginando. Ela parou e disse, epa, eu vejo que tu és profeta, diga glória a Deus. Tu não é um homem qualquer, tu não é um homem para a gente poder ficar pensando, ou ficar querendo, ou ficar se projetando para te ter na vida. Eu estou vendo que tu é um homem especial, que tu és um homem de Deus, que tu és um profeta. E ela foi, quando ela percebeu que ela estava diante de um homem de Deus, não de um galanteador, ela foi atrás de pessoas e trazer pessoas para ouvir Jesus, porque ela achou interessante a conversa dele. Talvez ela pegou pessoas que ela sabia que tinham os problemas iguais ao dela, que a atendiam, que poderiam atender um convite dela. Vamos ali, que tem um homem ali que sabe tudo da vida da gente. Ele sabe tudo sobre nós, ele sabe dos problemas da gente. E talvez ela pegou só pessoas que tinham os problemas iguais ao dela. Foram para lá, e quando chegaram lá, Jesus começou a ensinar. Quando os discípulos chegaram com comida, Jesus não quis nem comer, porque Jesus queria resolver o problema daquelas pessoas. Digam glória a Deus. E Jesus começou a conversar com elas, e na conversa Jesus deixou claro o que é que estava faltando para ela para poder dar tudo errado. Estava faltando se encher de Deus. A falta de se encher de Deus, de se encher do Espírito Santo, de receber a água do Espírito que pudesse transformá-la ou restaurá-la, era o grande vilão dos desencontros com relação às questões ligadas à sua vida afetiva. Às vezes nós somos exatamente assim. Nós queremos resolver coisas sem Deus. Nós queremos resolver as questões da nossa vida sem Deus. E às vezes nós nos reservamos o direito de tentarmos resolver as nossas questões sem Deus, porque nós não queremos que Deus interfira, ou que Deus diga para nós o que é melhor, porque de repente nós estamos fascinados por alguém, e aquele alguém por quem estamos fascinados não é a pessoa que Deus está querendo, e só de pensar que de repente Deus possa dizer, não é esse, e isso já pode gerar em nós qualquer tipo de insatisfação. Mas baseado pela palavra de Jesus, Jesus sabia o que se passava com aquela mulher. Ele estava ali de propósito, premeditado. Ele não chegou ali por acaso. Ele foi ali de caso pensado. Ele sabia do problema dela e sabia por que ele estava passando todo aquele problema. Por que ela tinha casado 5 vezes e todos os casamentos deram errado, todos os casamentos faliram, nenhum casamento dava certo. E a razão pela qual não dava certo, ela foi para o 6º. No 6º, ela simplesmente estava se relacionando sem casamento, num relacionamento sem compromisso, talvez já por estar frustrada, com medo de dar errado, com medo de não acertar novamente, com medo de ter que se separar novamente. E ela não sabia por que as coisas davam errado. Ela não sabia por que as coisas não funcionavam. Ela não sabia por que os seus relacionamentos todos foram frustrados. E Jesus chegou ali e disse, olha, você está precisando do Espírito Santo. Você está precisando se encher de Deus. Você está precisando se encher do Espírito Santo e deixar de priorizar a sua vida afetiva. Me priorizar as coisas do alto. Porque se você priorizar as coisas do alto, eu vou colocar na sua vida a pessoa certa. Diga glória a Deus. Olha, irmãos, às vezes nos falta exatamente isso. Priorizar Deus nas nossas vidas. Colocar Deus como a coisa mais importante e deixar todas as outras coisas como coisas secundárias. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, e que não fica numa situação de segundo plano, Deus começa
a tomar conta das nossas vidas. Diga glória a Deus. Ele vai dirigir para que você faça a escolha certa. Ele vai dirigir, por quê? Porque Ele é prioridade na sua vida. Ele não é uma figura secundária dentro da sua vida. Ele vai poder dirigir você. Ele tem a condição de olhar a terra, de olhar o mundo, de descobrir onde está a pessoa certa para você. Eu era pastor lá em Rio Branco, no Acre. Tinha uma irmã que, no primeiro momento, ela vivia angustiada para casar. Só que essa história dela de querer casar, ela alugava a gente com essa história. Toda vez que ela chegava perto de mim: pastor Paulo, ore, mas ore, parece que o senhor não está orando. Não aparece uma pessoa, eu estou sozinha e tal. Eu não quero morrer solteira. Então eu ficava nessa agonia. Eu dizia: calma, irmã, calma, que Deus sabe a hora certa. E um dia eu cheguei: olha, enquanto você não parar com a sua ansiedade e tratar de cuidar da sua vida, e esquecer disso, e cuidar da sua vida com Deus, Deus não vai poder resolver um problema que você coloca na frente de tudo e fica simplesmente retardando o processo do agir de Deus. E um dia ela resolveu se acalmar, porque eu disse: olha, Deus é que sabe a pessoa certa para você. De repente a pessoa certa não está nem aqui, por isso que não chegou ainda, pode estar muito longe. Olhou. E aí? Deus tem condições de buscar o sujeito lá no Japão, lá onde for necessário. Só tenha paciência e aprenda a se colocar na mão de Deus, e aprenda, acima de tudo, confiar em Deus, e mais do que confiar em Deus, aprenda a priorizar as coisas de Deus em sua vida. Se encha de Deus, se encha do Espírito Santo, deixa a água do Espírito agir dentro de você, para lavar você, para limpar você, para influenciar você nas suas escolhas e nas suas decisões. E tenha calma, fique quieto e deixe Deus agir. Fique quieta e deixe Deus agir. Ela se acalmou, sossegou a alma, parou de estar pensando naquilo, a ponto de desenvolver uma inquietação, se tornar extremamente ansiosa por conta disso. Quando foi um dia, um rapaz foi visitar a Universidade Federal do Acre. Ele era um estudioso de ervas, de alguma coisa desse tipo, e foi para o Acre para poder fazer um estudo na selva, lá no lugar. E ele escolheu ir exatamente para a Amazônia, e na Amazônia ele foi pelo Acre para poder fazer umas pesquisas de ervas e de algumas coisas lá. E ela também estava estudando na universidade. E quando foi um dia, eles por acaso se encontraram. Quando eles se encontraram, ela descobriu que ele era evangélico lá no país dele, e ele era também. Ele era um alemão alto, branco, olho azul. Ela uma morena de cabelos negros, assim, amazônica. O cabra arriou os 4 pneus quando viu ela. Sabe o que aconteceu? Ficou apaixonado, foi embora para a Alemanha, se comunicava com ela e dizia: eu vou mandar buscar você, porque eu vou casar com você. E sabe o que aconteceu? Ele a mandou buscá-la mesmo, casou com ela, e realmente se confirmou aquilo que ela queria. Por quê? Porque Deus sabia onde estava a pessoa certa para ela, e a pessoa certa para ela estava na Alemanha. Deus teve que buscar de lá na Alemanha para colocar na vida dela uma pessoa que a pudesse fazer feliz. Você pode errar nas suas escolhas, mas Deus não erra. Você está me entendendo? Você pode errar nas suas escolhas, mas Deus não erra. E tem mais o que eu quero dizer para você: quando você deixa Deus tomar as rédeas e tomar conta da tua vida, que você para de ficar ansioso, ansiosa para resolver uma questão, Deus tem a liberdade de poder trabalhar, de poder fazer as coisas. Por quê? Porque Deus quer é que você esteja feliz. Diga glória a Deus. Esteja feliz. De repente você está aqui nesta noite: pastor Paulo, eu não sei como reconstruir a minha vida afetiva, mas eu preciso disso e eu quero isso. Talvez você já dançou aí muitas vezes nessas histórias semelhantes dessa mulher. Já casou, já descasou, já sofreu, já chorou, já quis tomar chumbinho, já quis fazer um monte de besteira na sua vida. Mas você está aqui, diga glória a Deus, na presença de Deus, deixando Deus dirigir a tua vida.
Não se preocupe com isso, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Se você de repente está saindo de uma decepção tremenda, se as coisas têm dado errado para você, não quer dizer que vai dar errado sempre. Deus tem como refazer e reconstruir as coisas. Se de repente você está aqui e pensou, poxa vida, eu me casei com um príncipe e descobri que o príncipe é um sapo. Não acontece isso. Deixa Deus agir, que de repente Deus pode trabalhar na vida desse sapo e transformar ele num príncipe. Diga glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus não é impedido de fazer as coisas. Ele tem poder, Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar corações, Ele pode mudar cabeças, Ele pode libertar pessoas, Ele pode quebrar resistências de coração, Ele pode libertar aqueles que estão machucados, que estão amargurados, que estão feridos, que já estão na tua vida, que te fazem sofrer, mas que de repente podem se libertar e mudar toda uma situação através da operação de Deus. Mas para que isso possa acontecer, ore a Deus, priorize as coisas de Deus, procure colocar Deus na posição na sua vida em que Ele deve estar, como primeiro, como mais importante, para que todas as outras coisas referentes à tua vida sejam questões totalmente secundárias, que Ele possa trabalhar, que Ele possa agir, que Ele possa olhar para você e dizer, meu servo está passando a maior luta, está passando o maior sofrimento, mas Ele está comigo, Ele me ama, sou eu que tenho que tomar conta e ajeitar a vida dele, porque Ele está colocando tudo na minha mão, e Deus vai agir e vai consertar o que você não tem como consertar. Deus tem esse poder. Então nesta noite, eu estou pregando isso para orar por você. Você que não está feliz, você que tem dado certo em muitas coisas, mas nesse lado da tua vida tem sido um fracasso, é decepção em cima de decepção. Você que está desenvolvendo frustrações, achando que não tem como ser feliz, eu quero pedir para você se colocar na mão de Deus. Descansa o teu coração, a tua alma e o teu espírito, te coloca na mão de Deus e deixa Deus agir. Sabe por quê? Porque você não sabe o que é melhor para você, mas Deus sabe. E quando você se coloca nas mãos dele, Ele tem poder de consertar o que precisa ser consertado, de arrumar o que precisa ser arrumado, de ajeitar o que precisa ser ajeitado. Deus tem poder para fazer todas essas coisas. Por quê? Porque a vontade de Jesus é que você esteja feliz. Ele queria tanto que essa mulher estivesse feliz, que Ele foi lá onde ela vivia, lá onde ela morava, só para conversar com ela, só para dizer para ela o que ela queria, o que é que ela deveria fazer. E resumindo a história, Ele foi lá para dizer para ela, se encha de Deus, minha filha, se encha do Espírito Santo. Eu posso dar água para você que vai saltitar dentro de você para a vida eterna. Se preocupe com as coisas do alto, se preocupe com as coisas espirituais, se envolva mais comigo, se enche do Espírito Santo, porque as outras coisas sou eu que vou resolver para você. Amém? Então pensa nisso, analisa isso, e que Deus possa abençoar a sua vida, estruturar a sua vida da maneira como você está querendo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por essa pessoa que nos acompanha agora através da televisão e peço que a Tua bênção venha sobre a vida desse nosso telespectador, dessa pessoa que nos acompanha, dessa pessoa que ora conosco. Deus, derrama da Tua bênção, repreende todos os problemas, todos os embaraços, todas as dificuldades, todas as opressões, toda a perturbação, todo o mal, seja repreendido dessa vida em nome de Jesus. Que o Senhor Deus venha abençoar esse lar, venha abençoar essa casa, venha abençoar essa família e venha repreender toda e qualquer briga, contenda, desunião, miséria, doença e tudo aquilo que porventura esteja atingindo esse lar, essa casa, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus. E que essa família, essa pessoa que nos ouve agora, que nos acompanha, sejam todos abençoados, envolvidos pelo poder de Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém e amém. Pois é, fica com Deus e semana que vem nós voltamos.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,